Oi pessoal, tudo bem? Professor James. Dessa vez o assunto é cidadania e democracia. Iremos discutir de que maneira o Enem cobrará de você conceitos de cidadania e democracia, conceitos de Estado e democracia. Como se forma o Estado? Isso que nós teremos que estudar, a formação do Estado e a evolução democrática. O Enem pede sempre isso, a pauta do Enem é a democracia acima de tudo, o não à ditadura. Não se esqueça, democracia e não à ditadura. É isso. Boa aula! Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é Enem, é a competência número 5. Cidadania e democracia. Na aula de hoje nós vamos tentar discutir sobre momentos importantes do século XX. Então vamos tentar discutir sobre as revoluções sociais do século XX. Eric Hobsbawm, mais uma vez tenho que citar, tem um livro onde ele diz que o século XX é a era dos extremos, não é? Não dá para se falar do século XX sem falar da União Soviética. Claro, por questões ideológicas ele diz isso, não é? Ele diz que o século XX inicia-se em 1917, com a Revolução Bolchevique, e termina em 1991, com a queda do socialismo real na mesma União Soviética. Então vamos tentar discutir um pouquinho esses movimentos, essas revoluções sociais que vão dar uma nova ótica, né, para a realidade até então, não é? Mas para discutirmos o século XX, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, né? Eu vou ter que voltar primeiro aqui, ó, no final do século XIX com a Revolução Industrial, tentar falar um pouquinho a respeito do final do século XVIII com a Revolução Industrial. Vou ter que falar um pouquinho aqui também do século XIX e para daí tentar falar um pouquinho a respeito das revoluções sociais do século XX. Bom, nós estamos na segunda metade do século XVIII. A segunda metade do século XVIII, como você já viu em outras aulas, o século XVIII é chamado de o século ou a era das revoluções, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, Era Napoleônica, mas acima de tudo, a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi a substituição do homem pela máquina. Então, quando a Inglaterra consegue acelerar, dinamizar a produção de bens, aumentar a quantidade absurdamente de bens produzidos, você tem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, nós temos aí o surgimento da classe operária, um grande êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, para servir de exército industrial reserva, não é? Para as indústrias que necessitavam dessa mão de obra, mas que fosse barata. Então você vai ter também as cidades europeias, as cidades inglesas, elas não estavam preparadas para receber um contingente tão grande de população como se viu a partir da Revolução Industrial. As cidades inglesas, elas vão se saturar, os serviços oferecidos nas cidades não serão suficientes para satisfazer a todos. Então você vai ter carência no setor habitacional, carência no setor de infraestrutura. As cidades inglesas, né, do século XIX são cidades que lembravam muito, né, guardadas as proporções evidentemente, né, o cenário do inferno dantesco, o inferno de Dante Alighieri, né? Tem um brilhante escritor inglês chamado Charles Dickens, né, que tenta retratar o universo das cidades inglesas pós-Revolução Industrial, em livros, né, como David Copperfield, como Grandes Esperanças, né? Então você vai ter aí um cenário do caos, onde a mendicância, onde a criminalidade, onde o desemprego, onde a prostituição, onde a marginalização social são constantes. Então as sociedades inglesas pós-Revolução Industrial, ela assiste a substituição do homem não só pela máquina, mas quem vai trabalhar nas novas fábricas são mulheres e crianças, que serão exploradas mais ainda. Então, alguns começam a pensar se esse era o máximo de sociedade que poderíamos organizar. Uma sociedade injusta, uma sociedade onde homens, mulheres, né, viviam à margem. Né? Tem um outro grande autor chamado Émile Zola, no seu grande livro Germinal, né? Os Miseráveis, aí também já na França com Victor Hugo, não é? Ele conta a história de uma Europa que está se reorganizando, a Europa do século XIX, pós-Revolução Industrial, pós-Era Napoleônica. Então, alguns pensadores começam a imaginar se seria possível um mundo melhor, se seria possível um mundo onde as pessoas
pudessem conviver de forma mais harmônica, onde não houvesse explorados nem exploradores, governantes nem governados. Então, a ideia do socialismo ressurge com grande força no século XIX. Mas havia um grupo de socialistas que passa a ser intitulado como socialistas utópicos, que é aqueles que sonhavam com uma sociedade mais justa, mas eles queriam reformar o capitalismo, não é? Charles Fourier, né? Você tem Robert Owen, são alguns daqueles que propunham, mas que sonhavam com uma sociedade melhor, mas não queriam romper com o modelo do capitalismo. E o nome Utópicos vem de utopia, aquele livro do inglês Thomas Morros, não é? Já aí, que diz, não é, que num dos seus ensaios, Thomas Morros escreve o seguinte, que um determinado navegante havia encontrado uma ilha onde não havia explorados nem exploradores, governantes nem governados. Essa ilha é um lugar imaginário, um lugar que não existe, daí o termo utopia. Então, utopia vem de lugar imaginário, lugar que não existe, em função do livro de Thomas Morros, não é? E aí que o mundo busca uma alternativa. E dentro dessa alternativa surgirão dois pensadores que não querem ser identificados como socialistas utópicos. Eles dizem que têm propostas concretas para uma sociedade melhor. Quem são eles? Friedrich Engels e principalmente Karl Marx. Ambos lançam em 1848 o que a gente chama de Manifesto do Partido Comunista. Eles dão origem ao chamado socialismo científico. Não é o socialismo utópico. Marx e Engels pretendiam simplesmente destruir o capitalismo. Eles acreditavam que uma sociedade melhor seria uma sociedade onde o capitalismo pudesse ser destruído e não apenas reformado. Karl Marx dizia, eu não quero ser comparado com esses caras que só sonham com uma sociedade melhor. Eu tenho proposta. O meu socialismo é um socialismo científico. E para isso ele vai lançar o livro que é um divisor de águas, né, dentro das ciências humanas, que é O Capital. Nesse livro, O Capital, Karl Marx propõe algumas discussões. Ele diz, por exemplo, que o que movimenta a história, o motor da história, é a luta de classes. É a luta de classes através do materialismo histórico, isto é, a luta entre os explorados e os exploradores, entre os dominantes e os dominados. Ele dá o nome disso de burguesia contra o proletariado. Burguesia seriam aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que controlam a terra, aqueles que controlam as indústrias, aqueles que detêm o capital. E o proletariado? O proletariado é aquele cara que só tem a sua força de trabalho para sobreviver. O proletariado, ele tem apenas para sobreviver a sua força de trabalho e, como tal, ele é explorado por essa burguesia. Isso na visão de Karl Marx. E a essência do capitalismo, que era o lucro, só podia ser obtida através da mais-valia. O que é a mais-valia? São as horas de trabalho não pagas que enriquecem o empreendedor. É mais ou menos assim. Você contrata alguém e vai pagar esse alguém R$1.000 para que ele realize determinado trabalho para você. Só que ele, se trabalhasse para você 2 horas, nessas 2 horas, com o trabalho dele, ele pagaria os R$1.000 que você lhe dá como salário. Só que ele não trabalha só 2 horas, ele trabalha 6, 7, 8, 10 horas. Essas horas que ele trabalha a mais, ele não recebe. Isso aí é o lucro do empregador. Isso ele chama de mais-valia. Segundo Karl Marx, chegaria um momento em que essa exploração seria tão grande, essa mais-valia seria tão grande, que esse proletário, esse trabalhador, iria se rebelar. Mais que isso, iria se revolucionar. O que é uma revolução? Revolução é quando as bases de uma sociedade, as bases políticas, sociais e econômicas são corrompidas. Então, segundo Karl Marx, num determinado momento, a exploração do proletariado seria tão grande pela mais-valia que esse proletariado iria se rebelar. Aí nós teríamos a revolução do proletariado. Quando esse proletariado se revolucionasse, seria instituído imediatamente um Estado, só que esse Estado seria o Estado da maioria. E esse Estado da maioria iria instaurar uma ditadura, a ditadura da maioria, ou a ditadura do proletariado. Com o passar do tempo, esse Estado seria desnecessário, porque esse cidadão ele iria aprender a autogestão. Então ele seria desnecessário a presença desse Estado, mas isso no momento posterior. Então, quando chegássemos a um momento em que cada um soubesse as suas funções, nós chegaríamos a uma sociedade perfeita, que é a sociedade comunista. Isso é o que diz Karl Marx. Então, quando você fala em comunismo, você está falando em Karl Marx.
Quando você fala em socialismo, você está falando numa série de opções para chegar a uma sociedade onde não há explorados nem exploradores, governantes nem governados. Mas quando você fala em comunismo, você está falando da maneira como Karl Marx vê de colocar em prática essa sociedade. Comunismo, Karl Marx. Socialismo, uma série de pensadores. Então, são esses pensamentos, é essa filosofia que vai nortear boa parte da classe trabalhadora. Karl Marx havia previsto o seguinte, que essa revolução iria ocorrer em países industrializados, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, na França. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vamos ter aqui a primeira experiência de socialismo. Tá bom. Houve lá em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, alguns meses de experiência socialista, chamada Comuna de Paris. Mas nada tão duradouro quanto como que eu vou te mostrar agora. No início do século XX, havia um país euroasiático que não reunia nenhuma condições daquelas previstas por Karl Marx. Era um país de economia agrária. 80% da população desse país era composta de camponeses, famintos e miseráveis. Havia uma havia uma nobreza que vivia no luxo, na suntuosidade, em contraste com essa grande maioria da população de camponeses famintos. Esse país era a Rússia. Na Rússia, então, a Rússia era um país ainda onde a forma de governo era o czarismo, uma espécie de monarquia. E no início do século XIX, o czar, então, era um tal de Nicolau II, que era representante da dinastia dos Romanovs. Então, a Rússia, no início do século XX, era um país de uma grande contradição. Como assim? 80% da população faminta e miserável, um país agrário, abrigando uma aristocracia que vivia no luxo e na suntuosidade. Para piorar a situação, a Rússia vai entrar numa guerra contra o minúsculo Japão. O Japão aqui, entrará em guerra contra a Rússia entre 1904 e 1905. E o Japão vencerá a Rússia, agravando mais ainda a situação dos desvalidos. Em 1906, uma série de manifestações, uma série de reivindicações eram feitas pelos operários, pelos trabalhadores em geral. O czar Nicolau II, temendo que a questão se radicalizasse, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte tinha a obrigação, tinha o dever de elaborar novas leis para que a Rússia conseguisse superar suas crises sociais. Esse início de século na Rússia é muito bem retratado num filme, num tal de Sergei Eisenstein. Nome do filme, O Encouraçado Potemkin. Se você puder, assista O Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Mas bem, a Assembleia Constituinte se organiza e havia dois grupos majoritários nessa Assembleia Constituinte. De um lado, os Menkeviks. Os Menkeviks eram aqueles que representavam a burguesia liberal, que pretendia abrir a Rússia para o capital estrangeiro para industrializar. Menkeviks, membros da burguesia liberal que pretendiam industrializar a Rússia. Opondo-se aos Menkeviks, havia um outro grupo, os bolcheviques. Bolcheviques quer dizer partido da maioria, ou grupo da maioria. Os bolcheviques pensavam de maneira diferente. Eles pretendiam socializar a Rússia. Eles queriam colocar em prática na Rússia as ideias de Karl Marx. Um dos principais líderes bolcheviques era um sujeito chamado Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Vladimir Ulyanov, líder bolchevique. Havia também um outro grupo que não fazia parte da Assembleia Constituinte. Eram conselhos que eram formados por camponeses, operários, soldados, povo em geral, que se reunia e enviava para a Assembleia Constituinte sugestões, leis que poderiam ou não ser aprovadas. Nome desses conselhos populares que enviavam sugestões para a Assembleia Constituinte: os soviets, conselhos de camponeses, operários, trabalhadores em geral, que enviavam, se organizavam e enviavam sugestões para a Assembleia Constituinte. De um lado, Menkeviks, do outro, bolcheviques. Mas esses dois grupos tinham algo em comum. O que eles pensavam?
Era necessário, era de suma importância conter, limitar o poder do czar Nicolau II. Isso era condição sine qua non, isso era importantíssimo. Nada poderíamos fazer se não acabássemos com o absolutismo ainda presente na arcaica Rússia do início do século XX. Nicolau II, percebendo que ele havia criado um instrumento que poderia limitar suas ações, que estava tramando contra ele, ele foi mais rápido. Fechou a Assembleia Constituinte e mandou exilar, mandou para fora da Rússia, principalmente os bolcheviques. E, nisso, quem é exilado da Rússia foi o Lenin. Lenin foi exilado da Rússia após o fechamento da Assembleia Constituinte. Nicolau II e mais o governo da Rússia do início do século XX entende que é necessário sim industrializar o país. Mas para industrializar o país, a Rússia precisava do quê? De capital e tecnologia que ela não dispunha. A situação na Europa no início do século XX era bastante difícil. No final do século XIX, em 1884, 1885, as potências industriais da Europa se reuniram em Berlim e decidiram dividir o mundo. A famosa Conferência de Berlim e a Partilha do Mundo, da África e da Ásia. As potências europeias industrializadas estavam numa grande rivalidade, estavam entrando em choque. Você tem uma política de onde povos acabam se juntando por questões étnicas, como por exemplo o movimento chamado pan-germanismo, onde a Alemanha liderava, e a Rússia formou um outro movimento, o pan-eslavismo. Então você tem um cenário de rivalidade, de acirramento, de confronto na Europa. É nesse momento que a Rússia vai fazer uma aliança. Uma aliança com quem? Com a Inglaterra e com a França. Nome desse grupo: Tríplice Entente. A intenção da Rússia qual que é com essa aliança? É fazer com que Inglaterra e Espanha, num futuro próximo, financiem o seu processo de industrialização, porque a Rússia precisava de tecnologia e de capital, que ela não dispunha. E por que ingleses e franceses iriam aceitar uma aliança com um imenso gigante agrário? Porque a Rússia possui a maior população absoluta da Europa. Acreditavam ingleses e franceses que essa população serviria sim num possível confronto onde ingleses e franceses travariam com o seu inimigo, a Alemanha. Então a Rússia entraria para compor o exército que essa tríplice aliança tanto necessitava. E não tardou, eclode a Primeira Guerra Mundial. De um lado, Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália futuramente vai trocar de lado, mas entrarão do lado da Tríplice Aliança, onde outrora havia Rússia, Império Austro-Húngaro e Itália. Com a saída da Itália entrará a Turquia e a Bulgária. Então esse é o cenário que você tem da Primeira Guerra Mundial. E coube aos russos simplesmente enfrentar o poderoso, bem armado exército alemão. Óbvio, derrotas e mais derrotas para a Rússia. A situação da Rússia, que já era terrível, piora mais ainda com a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrará na guerra em 1914, 1915, 1916 e até 1917. Até que a situação na Rússia é de tal forma insustentável que os Mencheviques, em março de 1997, irão tomar o poder. O Palácio Real será invadido, toda a família do czar assassinada e os Mencheviques tomarão o poder. Não é desta revolução que eu estou falando. Não é esta revolução que nos interessa. A Revolução de março de 1917 foi uma revolução burguesa e liberal. Os Mencheviques tomam o poder, mas não retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porque é inviável. Como assim inviável? Os Mencheviques pretendiam industrializar a Rússia e necessitavam do apoio de ingleses e franceses. Portanto, num primeiro momento, Kerensky, que era o líder dos Mencheviques, não retirará a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Mas o Kerensky permite a volta dos exilados, dentre eles os bolcheviques. Dentre os bolcheviques, Lenin. Lenin chega às ruas de Moscou, São Petersburgo, e começa a pregar o quê? Começa a pregar as famosas
teses de abril. Nas teses de abril, Lenin promete terra para os camponeses, fábrica para os operários e paz para o povo. Com essas propostas, Lenin conseguirá seduzir a população russa. Lenin vai liderar a população russa e entre outubro e novembro de 1997, os bolcheviques tomarão o poder na Rússia. É esta a reforma, é esta a revolução que se conhece como Revolução Russa. O povo no poder. O povo no poder, sim. Quais são as propostas? Terra para os camponeses, fábrica para os operários e paz para a Rússia. Lenin assina um acordo de paz com a Alemanha, retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Mas a aristocracia e a alta burguesia, evidentemente, não aceitam as propostas de Lenin. Como assim terra para os operários? Como assim paz para o povo? De forma alguma. Organiza-se um exército chamado Exército Branco, o exército dos aristocratas, o exército da elite rural, o exército da alta burguesia. Contra o Exército Branco, organiza-se o Exército Vermelho, que é um exército popular, que tem na liderança de Leon Trotsky o seu grande nome. Então você vai ter entre 1818 a 1918 a 1921 uma guerra civil na Rússia. Quer dizer, a Rússia entrou em guerra em 1914, sai em 17. Mas em 1918 já entra numa nova guerra, só que uma guerra civil, uma guerra interna, uma guerra sangrenta, onde milhões de pessoas morrerão. Você pode dizer que praticamente a Rússia fica em guerra entre 14 a 21. E aí? E aí que as propostas do Lenin não foram possíveis. O Lenin vai adotar, logo após o término da Guerra Civil, 1921, uma política econômica chamada NEP, Nova Política Econômica. O que é isso? Abertura da Rússia para o capital externo, para atrair investimentos, para, se possível não, para no futuro próximo colocar em prática o socialismo. Uma frase que marca esse período é essa: vou dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente. Foi isso que Lenin diz. Vou dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Essa política econômica, que é um período de instalação, de preparo para instalar o socialismo, foi de 1921 a 1929. Só tem um problema: o Lenin não vai conseguir ver isso, porque ele vai morrer em 1924. Em 1924, com a morte de Lenin, 2 sujeitos disputarão o poder. Quem são? De um lado, o líder do Exército Vermelho, Leon Trotsky, que pretendia universalizar a revolução. A ideia de Trotsky era levar a revolução para o mundo. Do outro lado, Joseph Stalin, um político bastante hábil, um sujeito que tem como ideia principal o fortalecimento do socialismo na União Soviética. Nós já temos a União Soviética. Quando? Em 1922. A fundação da União Soviética é em 1922, logo após a Guerra Civil. Então agora você tem a disputa do poder entre Trotsky, universalização da Revolução, e Stalin, fortalecimento da Revolução no interior da União Soviética. Nessa disputa, Stalin vencerá. E Stalin é quem vai instaurar na agora União Soviética o modelo do socialismo que nós conhecemos. Stalin vai propor que na União Soviética nós tenhamos uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É aquela que busca o bem-estar social. De que maneira? Através dos planos quinquenais. De 5 em 5 anos, o Estado soviético irá se reunir para decidir onde, como e de que maneira serão feitos os investimentos para o bem-estar social. Esse Estado soviético é composto pelo quem? Por um único partido político. Que partido é esse? O partido que representa o povo, o Partido Comunista. Então você tem as decisões tomadas por um partido único, o Partido Comunista, de cada 5 anos. E as propriedades dos meios de produção serão coletivas administradas pelo Estado. Exemplo de propriedades coletivas na União Soviética. Você tem as chamadas fazendas estatais, os sovkhozes, e você tem também as cooperativas agrárias, os kolkhozes. Kolkhozes, cooperativas agrárias. Sovkhozes, fazendas estatais.
Esta é a realidade da União Soviética, mas não só isso. Stalin não pretendia fortalecer o socialismo internamente. O que Stalin vai fazer? Investir maciçamente em material bélico, em indústria bélica. Essa é a proposta de Stalin. E quem for contra Stalin? Quem for contra Stalin vai ser perseguido. Alguns historiadores dizem que torturados e outros vão além, mortos. Segundo o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, em 1955, Stalin foi responsável pela morte de de milhões de pessoas. Todos aqueles que eram contrários a Stalin eram enviados para os gulags. O que é isso? Campos de concentração onde iam todos os inimigos que Stalin classificou como inimigos da revolução. A verdade é que a União Soviética agora vai tentar colocar em prática todos os ideais propostos por Karl Marx. Então a União Soviética é agora um país comunista, pelo menos assim eles se entendem. Surgirá a Segunda Guerra Mundial, o papel de Stalin da União Soviética será fundamental na derrota do nazismo. Após a derrota do nazismo, a União Soviética passará a dividir com os Estados Unidos o título de superpotência. Então, após a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova realidade. Qual é a realidade? A realidade da Guerra Fria, da bipolaridade. Isto é, de um lado, os Estados Unidos defendendo um modelo capitalista liberal, do outro, a União Soviética defendendo o que ele chamou de modelo comunista. Então, isso foi a Guerra Fria. A disputa pelo poder, pela hegemonia mundial entre as superpotências. De um lado, União Soviética, defendendo o modelo que eles intitulavam como comunista. Do outro, os Estados Unidos, defendendo a chamada democracia liberal, o capitalismo. Aí você tem isso aqui, ó, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rússia, Letônia, Estônia, Lituânia. Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, além do Cazaquistão, formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 países que têm como principal objetivo colocar em prática o socialismo. No mundo bipolarizado, os países agora passarão a se agrupar, ou ao lado da União Soviética ou ao lado dos Estados Unidos. E este país aqui, que é o próximo tema aqui, não é? Terá um papel fundamental. A China. A China, até a Segunda Guerra Mundial, era uma área dominada pelo Japão. O Japão, no processo de neocolonialismo, domina a China. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a China vai se transformar num país independente. E agora? E agora que nós tínhamos duas propostas, a socialista e a capitalista. A socialista era defendida pelo líder Mao Tse-tung. O capitalismo era defendido por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek pretendia industrializar a China, pretendia fazer da China um país de economia liberal. Já Chiang Kai-shek pretendia fazer da China um país socialista. Haverá um confronto entre essas duas ideias. E aí, o vencedor será Mao Tse-tung. Mao Tse-tung criará a República Popular da China. Aqueles que não queriam o comunismo na China irão fugir da China junto com Chiang Kai-shek. Para onde? Para essa ilha aqui, ó, a ilha de Formosa. Lá será fundada o quê? A República de Taiwan, ou a China Livre. Aqui, ó, é a República Popular da China. República esta, socialista, de economia planificada, de partido único, ditadura do proletariado. Nós teremos aqui na China a coletivização dos meios de produção. A terra na China passará a ser classificada como comunas populares, terras que pertencem a todos e será administrada pelo Estado. A partir de agora, então, a China é comandada também pelos comunistas. Então você tem agora dois gigantes comunistas, a União Soviética e a China na região da Ásia Oriental, no Extremo Oriente e na Ásia Setentrional. Mas não é só aqui não, o socialismo vai se espalhar também
pela Coreia do Norte. Entre 50 e 53 houve a famosa Guerra da Coreia. E no término da Guerra da Coreia, a Península da Coreia é dividida. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Aqui, na Península da Indochina, teremos a Guerra do Vietnã. No final do confronto, meados dos anos 70, os Estados Unidos são expulsos do Vietnã e o Vietnã vai se tornar um novo país comunista. O comunismo esse vai se espalhar por onde? Pelo Laos e pelo Camboja. Então toda essa região aqui, a Indochina, vai ser comunista. Não só isso, a Mongólia será comunista, o leste europeu será comunista. Então você vai ter aqui Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia, a Bulgária, a Romênia. Você vai ter aqui a Alemanha dividida em dois, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental é comunista, mas não foi apenas no Velho Mundo em que tivemos as revoluções. Não foi apenas no Velho Mundo em que tivemos o avanço do socialismo. Dá uma olhadinha aqui. A América também vai ter a sua experiência socialista. Poderia dizer que até no início do século XX, no México, então aqui você tem, sul dos Estados Unidos, o Texas, aqui você já tem o México. No México, no início do século XX, houve um ensaio de uma revolução também socialista. O então ditador do México, Porfirio Díaz, foi expulso por revolucionários. Seus líderes, Então você tem aqui Emiliano Zapata e Pancho Villa e Emiliano Zapata liderarão uma revolução camponesa que tentará colocar no México o socialismo, antes até da União Soviética, antes até da Revolução Russa. Então no México você tem também uma tentativa do socialismo. Dessa tentativa do socialismo, o que ficou hoje no México são os érridos, ou o quê? As aldeias coletivas que produzem para a subsistência. Então são propriedades rurais, os érridos, propriedades rurais coletivas que datam da Revolução Mexicana de 1910 e que ainda perduram hoje e produzem para a subsistência. Propriedades rurais coletivas, estatais, que produzem subsistência para as grandes cidades. Érridos. Mas falar em revolução na América, falar em revolução socialista na América, eu tenho que falar em quem? Nesse arquipélago aqui, na América Central. A América Central dá para você dividir em duas partes. Você tem a América Central continental, aqui você tem Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Mas não é essa América Central que vai me importar agora. Se bem que entre os anos de 79 e 89, na Nicarágua, houve uma revolução sandinista, a revolução em que os sandinistas tomam um poder e um tal de Daniel Ortega, entre os anos de 79 e 89, vai tentar também a experiência socialista. 10 anos, 79 a 89. Então você tem aí, durante 10 anos, a Frente Sandinista de Libertação Nacional tentando colocar na Nicarágua um modelo socialista. Mas a grande revolução da América que houve foi nessa ilha aqui, Cuba. No final da década de 50, mais especificamente em 1959, em janeiro de 59, menos de uma centena de guerrilheiros, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, vão tomar o poder e expulsar de Cuba o ditador Fulgêncio Batista. Cuba era um arquipélago, era uma ilha, que nada tinha de diferente das demais ilhas daqui. Alta mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, alto analfabetismo. Cuba era um paraíso para os Estados Unidos. Prostituição, cassinos, E os rebeldes tomam o poder. E ao tomar o poder, não sabiam o que fazer com o poder. Tanto é que a própria União Soviética não se mostra muito empolgada com a Revolução Cubana, não. Somente quando os cubanos rompem com os Estados Unidos. E por que os cubanos rompem com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos exigiu a volta de Fulgêncio Batista. Exigiu a volta da legalidade para eles, Estados Unidos, na ilha. E para isso, ele simplesmente deixou de refinar o petróleo cubano em suas refinarias norte-americanas. Quando os americanos fazem isso, Fidel Castro decide nacionalizar todas as empresas estrangeiras em solo cubano. E aí, a União Soviética passa a apoiar o movimento. E aí você tem a guinada dos guerrilheiros para o socialismo. A partir da década de 60, então, Cuba se tornará um novo país socialista da América.
Houve um momento de grande tensão quando os Estados Unidos tenta patrocinar a invasão da chamada Baía dos Porcos, onde grupos contra-revolucionários tentaram tomar o poder novamente, mas foram expulsos pela população. Em 1962, um outro incidente de suma importância foi a chamada crise dos mísseis, quando a União Soviética instala mísseis em Cuba apontados para Washington. O Departamento de Inteligência americana conseguiu detectar esses mísseis e ameaça bombardear a ilha de Cuba se os mísseis não foram retirados. Após 2 semanas de negociação, os americanos, os soviéticos dizem que vão retirar os mísseis de Cuba se os Estados Unidos nunca ameaçar Cuba militarmente novamente, não é? E aí como é Cuba hoje, né? Alguns resultados da revolução são bastante polêmicos. Por exemplo, fala-se muito da educação, fala-se muito da saúde cubana, né? Os índices de analfabetismo são bastante baixos, né? Houve a população universitária foi triplicada em Cuba após a Revolução. Cuba tem uma grande tecnologia, um grande conhecimento em doenças dermatológicas, principalmente o combate ao câncer de pele. Tá? Agora, por exemplo, no que diz respeito à democracia, alguns entendem que a permanência dos irmãos Castro no poder desde os anos 50 é o que inviabiliza o processo. A pena de morte, que é comum em Cuba, ainda viabiliza. Mas é uma questão muito interessante o que está acontecendo, né? Alguns dizem que em Cuba não há democracia. Bom, recentemente, o Departamento de Inteligência americano, a CIA, colocou como prioridade a captura de um sujeito que acabou denunciando a CIA por praticar espionagem pela internet, pela rede de computadores mundiais aí, espionagem dos países. O governo americano alegou que era para tentar combater o terrorismo no mundo. Enquanto isso, tem uma blogueira, inclusive que esteve no Brasil, que diz que Cuba é uma ditadura, que diz que Cuba cerceia a liberdade de expressão de todos, mas ela está pelo mundo falando o que pensa a respeito de Cuba. Ela fala e volta para Cuba. Ela sai e volta para Cuba. Então, é complicado você falar em democracia quando um país que se diz, o celeiro da democracia, persegue, o sujeito lá, o tal de Edward Snowden. Edward Snowden é perseguido por ter dito que os Estados Unidos praticava espionagem através da internet. E o governo americano não negou que fazia isso. Devido ao quê? Devido à ameaça do terrorismo no mundo. Mas Cuba é um país cercado de polêmica, Alguns entendem que Cuba hoje está fazendo o quê? Muito parecido com o que fez a China, Ele está abrindo sua economia, mas mantendo a política nas mãos do Estado. Uma espécie de perestroika sem glasnost. A verdade é que os avanços dos movimentos sociais, tanto no Velho Mundo como na América, eles passam diretamente pela tentativa de implantação de ideias socialistas ou de ideias que contrariam o capitalismo. Busca por melhores condições de trabalho, busca por melhor participação política. Tudo isso passa por conquistas paulatinas e às vezes não democráticas, às vezes através de revolução, como houve na China, como houve na União Soviética e como houve em Cuba. Não necessariamente as conquistas populares são fruto de democracia. Muitas vezes elas vêm com revolução. Por isso que você tem grupos que não apoiam as ideologias socialista e comunista, porque alguns entendem que é fruto da arbitrariedade e do radicalismo. Mas isso é um tema que iremos discutir mais adiante. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido, como o Enem entende a questão do Estado e da democracia. O Estado, um instrumento de controle social, e a democracia, a essência de uma vida em liberdade. Não admite-se, em hipótese alguma, a ditadura, em nenhum contexto. O Enem prima por isso, por não admitir a ditadura e lutar pela liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, enfim. E isso o Estado tem uma participação importante, a preservação dos princípios democráticos. Espero que você tenha entendido e até uma próxima. Tchau!